Dizem que o amor muda, mas ninguém fala do preço que uma mulher paga enquanto espera essa mudança. A história de Clara é prova disso. Então, fique até o final e não se esqueça de se inscrever para mais histórias cheias de fé e vida. Por lá, num canto escondido entre montes verdes e estradas de terra, começou a história de Clara. Uma menina criada numa casa de tábuas, onde o vento assoviava entre as frestas. E o cheiro de fogão a lenha marcava cada manhã. Vivia com Dona Aurora, sua mãe, uma mulher de mãos gastas pelo trabalho e de espírito firme, acostumada a levantar antes que o sol para enfrentar a vida com a dignidade que a necessidade dá. Desde pequena, Clara entendeu que a pobreza não anulava a esperança. Observava sua mãe percorrer a terra com paciência, recolhendo o pouco que o campo oferecia, e aprendeu que a verdadeira força vinha da alma. Enquanto outras meninas brincavam com bonecas improvisadas, ela corria atrás dos bezerros que Dona Aurora cuidava para alguns vizinhos. Ali nasceram seus sonhos. Ter um dia seu próprio gado, levantar um lar onde o esforço deixasse frutos. As tardes eram pausadas. Depois do trabalho, Clara se sentava junto à sua mãe, debaixo de uma árvore grande que dava sombra e calma. Ali escutava histórias de valentia, de mulheres que seguiam em frente, de como se ajoelhar em silêncio podia sustentar alguém, inclusive nos dias mais duros. Aqueles ensinamentos se gravaram no seu coração sem que ela notasse. Com o tempo, Clara cresceu e se converteu numa jovem de olhar sereno, trabalhadora e cheia de aspirações. Apesar da rotina do campo, guardava dentro um anseio profundo. Construir um futuro diferente, um lar onde se trabalhasse em equipe e onde o sonho do gado pudesse se tornar realidade. Foi numa manhã de feira, quando viu pela primeira vez o João, um jovem de mãos calejadas e timidez evidente. Carregava sacos de milho com a naturalidade de quem conhece a dureza da roça desde menino. Chamou a atenção de Clara a sua maneira respeitosa de cumprimentar, seu esforço silencioso. O destino quis que coincidissem várias vezes mais no rio, na venda de animais, numa festa onde finalmente se atreveram a conversar. Descobriram que compartilhavam histórias parecidas, ambos formados pela humildade e a necessidade, mas também pela esperança de que a vida podia melhorar. João começou a visitar a casa de Dona Aurora, não com presentes, mas com ajuda, consertando cercas, carregando lenha, oferecendo seu tempo com sinceridade. Dona Aurora observava em silêncio. Via nele um homem nobre, trabalhador e respeitoso. Clara, pouco a pouco, começou a abrir seu coração. Uma tarde, enquanto ele consertava a porteira do curral, ela confessou seu maior sonho. Algum dia quero ter meu próprio gado, João, nem que seja pouquinho. Ele sorriu, limpando o suor com as costas da mão. Se Deus permitir, nós vamos conseguir. Juntos. Não demoraram a se unir em casamento, numa celebração simples, rodeados de vizinhos e música sertaneja. Clara sentiu que sua vida começava a mudar, que, enfim, poderia construir esse futuro que sempre imaginou. Os primeiros meses de casamento passaram rápido. A casa se encheu de risadas, de rotinas novas, de planos compartilhados. João trabalhava longas jornadas e Clara se ocupava da casa e dos animais. No final do dia, se sentavam na entrada para ver o sol cair, agradecendo pelo pouco ou pelo muito, acreditando que o caminho apenas começava, sem imaginar que a vida logo colocaria à prova esse amor e esses sonhos. Um dia, enquanto Clara preparava o almoço, sentiu uma tontura estranha. Apoiou-se na mesa, respirou fundo e ficou quieta uns segundos. Dona Aurora, que estava debulhando milho, a observou com atenção. "Minha filha, está tudo bem?" perguntou com essa voz sua que sempre carregava algo de intuição. Clara sorriu nervosa. "Não sei, me deu como um baque aqui", disse, levando uma mão ao ventre. Dona Aurora se levantou,
A tomou pelos ombros e a olhou fixamente. Clara, não será que vem bênção a caminho? Clara não respondeu. Seus olhos se encheram de lágrimas, mistura de surpresa e medo, mas também de ilusão. Nessa noite, quando João chegou do trabalho, cansado e com a roupa cheia de poeira, ela o esperou na porta. João, temos que conversar, disse com um sorriso suave. Ele, sem entender, deixou a carga que trazia e se aproximou. Que foi, Clara? Tudo bem? Ela pegou as mãos dele. Vou ser mamãe e você vai ser papai. O silêncio foi breve. João abriu os olhos com assombro e logo a abraçou com força, levantando-a um pouco do chão. Clara, que notícia tão bonita! Deus, que alegria! Dizia uma e outra vez enquanto ria. Os meses seguintes estiveram cheios de preparativos improvisados. João construiu um berço de madeira. Dona Aurora teceu cobertinhas e Clara falava cada noite com o pequeno que crescia dentro dela. Seu sonho de ter gado seguia vivo, mas agora tinha um novo: que seu filho crescesse com amor e oportunidades. O dia que Gabriel chegou ao mundo, a casa se encheu de vozes, de passos apressados e de lágrimas. João chorou sem vergonha, segurando o bebê com torpeza, mas com orgulho. Meu filho, prometo que nunca vai te faltar nada, sussurrou. Mas a vida, como costuma fazer, começou a mudar os caminhos sem avisar. Com o passar dos meses, João começou a mostrar um cansaço diferente. As preocupações do trabalho, o pouco dinheiro e a responsabilidade nova o tornavam mais rígido. E o que no início eram comentários soltos se converteram em frases que feriam. Uma tarde, enquanto Clara falava emocionada sobre um pequeno projeto que queria iniciar, criando 2 bezerros de uma vizinha, João a interrompeu. Clara, o que você está dizendo? E você quando vai ter tempo para isso? Disse sem olhar para ela. Posso fazer pelas manhãs enquanto o Gabriel dorme. João soltou um suspiro longo. Olha, Clara, as mulheres devem estar na casa, atender o menino, o lar. Isso de gado não é para você. Ela sentiu o coração apertar. Mas, João, eu sempre sonhei com... Chega, Clara, sonhos todos temos, mas aqui alguém tem que ser sensato, respondeu ele com uma dureza que nunca antes havia usado. Nessa noite, quando todos dormiam, Clara saiu ao pequeno quintal. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Se ajoelhou em silêncio com as mãos juntas. Não pediu riqueza, não pediu facilidades, só forças, e que João pudesse ver o que seu sonho significava para ela. Os dias seguintes se fizeram mais pesados. João começou a controlar tudo, os horários, as saídas, inclusive as visitas de Clara à sua mãe. Dona Aurora notou a mudança e tratou de aconselhá-la sem intervir demais. Minha filha, não apague seus sonhos por ninguém, mas também não deixe que a dor feche sua alma, lhe disse enquanto a abraçava. Clara assentia, mas sentia que sua vida estava se estreitando. Entre o filho, a casa e as palavras de João, já quase não encontrava espaço para respirar. Ainda assim, cada noite se ajoelhava em silêncio. Cada noite pedia o mesmo: paciência, clareza e que o amor não se deteriorasse. O que Clara não sabia era que um giro inesperado estava por chegar, um que mudaria o rumo de sua família e o coração endurecido de João. Os meses passaram e, embora a chegada de Gabriel enchesse a casa de risadas, também destapou tensões que Clara nunca imaginou viver. João, antes atento e amável, começou a endurecer. Suas palavras se tornaram curtas, seus gestos mais frios e sua paciência se extinguia com qualquer detalhe. Clara não entendia o que havia mudado. Só sabia que cada dia caminhava com um nó no peito. Uma tarde, enquanto Gabriel engatinhava pelo chão, Clara mencionou de novo seu desejo de iniciar um pequeno projeto com 2 vaquinhas que uma vizinha vendia. João estava falando com o seu Raimundo. Tem 2 bezerras baratas. Eu poderia começar com... Clara!
nem sequer a deixou terminar. Se levantou da mesa molesto. Clara, já te disse que não. Por que segue insistindo? Você tem que estar na casa, isso é o que te cabe, respondeu com voz fria. Clara baixou o olhar. Mas poderia me organizar. Não tiraria tempo do Gabriel nem da casa. João bateu suavemente na mesa com a mão aberta, frustrado. Não entende. Não é assunto de se organizar. É que isso não é para uma mulher. Clara apertou os lábios, sentindo como as palavras lhe queimavam por dentro. Não queria discutir, não queria feri-lo, mas também não queria renunciar ao que levava sonhando desde menina. Nessa noite, quando João foi dormir, Clara balançou Gabriel para que pegasse no sono. Enquanto o observava, sentiu uma dor profunda. Queria ser um exemplo para seu filho, não uma sombra que abaixa a cabeça. Com o menino dormindo, saiu ao quintal. O silêncio do campo a envolveu. Só escutava grilos e o murmúrio do vento entre as árvores. Se ajoelhou devagar, como tinha visto sua mãe fazer quando a vida se tornava pesada. Fechou os olhos e respirou fundo. Me dê forças, sussurrou com a voz quebrada. Não quero me perder de mim mesma. Não quero que o Gabriel cresça vendo isso. Me guia, me ajuda a não apagar meus sonhos. As lágrimas caíam sem que ela pudesse detê-las. Não chorava por fraqueza, chorava por carregar demais. No dia seguinte, Dona Aurora chegou com algumas verduras. Quando viu Clara com os olhos inchados, não perguntou de imediato. Esperou. As mães sabem quando falar. Minha filha, venha, sente-se comigo, disse enquanto punha uma panela sobre o fogão. Clara, apenas com forças, se sentou junto a ela. Guardou silêncio uns segundos antes que as palavras escapassem sem controle. O João já não é o mesmo. Mãe, ele me diz que meus sonhos não servem, que só devo estar na casa. Eu tento entender, mas sinto que estou me apagando. Dona Aurora respirou fundo. Clara, os homens também se cansam, também se equivocam. Às vezes a pressão os torna duros, mas isso não quer dizer que você tenha que se perder. Você tem sido forte desde menina e eu a vi levantar de 1000 maneiras. Não deixe que a dor te torne pequena. E o que eu faço, mãe? Sussurrou Clara. Não quero brigar, não quero dividir a casa, mas também não quero renunciar ao que sou. Dona Aurora tomou suas mãos, as que tantas vezes tinha visto cheias de terra e trabalho. Ore, minha filha. Fale com ele com calma quando seu coração estiver suave e não deixe que o rancor entre. A fé nem sempre muda as coisas rápido, mas muda algo mais importante, a força da gente para resistir. Clara assentia enquanto lágrimas silenciosas caíam sobre suas mãos. Nessa mesma tarde, tentou conversar com João, mas ele apenas respondeu. Se mostrou tenso e evitou qualquer diálogo profundo. O que Clara não sabia era que por trás dessa frieza havia medo, pressão econômica, insegurança. Mas ele ainda não sabia como expressar isso. Os dias seguiram. Clara continuou trabalhando, cuidando de Gabriel e carregando um peso emocional que ninguém mais via. Aquela luta silenciosa marcaria o antes e o depois de sua história. Algo grande estava por acontecer. Algo que colocaria João frente a um espelho que levava anos evitando. Uma madrugada, enquanto preparava água quente para aliviar a tosse do menino, Clara sentiu uma tontura repentina. Segurou-se na mesa, mas suas pernas não responderam e caiu lentamente no chão. O baque foi suave, mas o susto grande. Gabriel, assustado pelo barulho, começou a chorar. João, que dormia no quarto, correu ao escutar o choro. Encontrou Clara no chão, pálida, tremendo. Clara, o que houve? Por que você está assim? Perguntou, ajoelhando-se ao seu lado com a voz quebrada. Ela tentou falar, mas só saiu um fio fraco. Só me deu tontura. Estou bem. João sentiu um nó na garganta. A levantou com cuidado, a levou para a cama e chamou a Dona Aurora. Quando a mãe chegou e viu sua filha tão fraca, olhou para João com uma mistura de preocupação e firmeza. Isso não é de agora. Clara está cansada há dias, muito cansada, disse Dona Aurora.
João engoliu em seco. Eu não sabia que ela estava assim, admitiu baixando o olhar. Dona Aurora o olhou fixo. Não sabia porque não quis ver. O silêncio caiu como um peso enorme no quarto. O médico da cidade a examinou nessa mesma manhã. A febre era alta e o diagnóstico claro. Uma infecção forte, consequência de esgotamento e falta de descanso. Precisa de repouso. Nada de esforços e tem que comer melhor, advertiu o médico. O corpo dela está no limite. João sentiu que algo o golpeava no peito. A ideia de que Clara estivesse assim por carregar tudo sozinha cravou-se nele como um espinho. Nessa noite, enquanto Clara dormia, João ficou sentado ao seu lado segurando sua mão. As palavras tremiam dentro dele, mas finalmente saíram. Me perdoe, Clara, sussurrou com lágrimas que nunca antes havia deixado cair. Eu pensei que estava fazendo o certo, pensei que cuidar de você era controlar tudo, mas a única coisa que fiz foi te cansar, te quebrar, te afastar. Clara abriu os olhos apenas, fraca, mas consciente. Eu só queria que caminhássemos juntos, disse com voz suave. João baixou a cabeça sobre as mãos dela. Eu sei e falhei, mas não mais, Clara, te prometo, não mais. Os dias seguintes foram diferentes. João se levantava cedo, fazia o café da manhã, arrumava a casa, cuidava de Gabriel, corria de um lado para o outro para que Clara pudesse descansar. Uma tarde, enquanto Clara recuperava forças numa cadeira fora da casa, João se sentou ao seu lado. Clara, disse olhando para ela com honestidade, sei que te falhei, mas quero que saiba algo. Seu sonho também é meu agora. Não quero que renuncie ao que sempre quis. Clara o olhou incrédula. Você fala das... Pedro sorriu pela primeira vez em muito tempo. Das vaquinhas, de começar algo juntos. Não sei muito do assunto, mas posso aprender. E você já leva isso na alma desde menina. Clara sentiu um calor no peito, uma mistura de alívio, surpresa e gratidão. João, não sabe o que significa para mim te escutar dizer isso. Ele pegou sua mão e a apertou com suavidade. Não vou te perder, Clara, nem como esposa, nem como companheira, nem como mulher sonhadora. Te preciso bem, te preciso feliz. Foi nesse momento, sem palavras grandiosas, nem gestos exagerados, que Clara soube que algo profundo havia mudado nele. Não era um arrependimento vazio, era um homem confrontado pela dor, transformado pelo medo de perder o que mais amava. E embora ainda não soubessem, essa doença seria o início de um novo capítulo onde pela primeira vez caminhariam realmente do mesmo lado. A recuperação de Clara levou várias semanas. No princípio, apenas podia levantar-se da cama sem se sentir tonta. João a acompanhava a cada passo, segurando-lhe o braço, trazendo-lhe água fresca, esquentando a comida. Sua transformação não foi um ato impulsivo, mas um compromisso sustentado dia após dia. Uma manhã, quando o sol recém despontava sobre os pastos, Clara se sentou lá fora com uma manta sobre as pernas. O ar fresco cheirava a terra úmida e folhas novas. João apareceu da cozinha com 2 xícaras de café. Hoje você parece melhor, disse deixando a xícara nas mãos dela. Hoje me sinto melhor, respondeu ela. João sentou-se junto a ela e em silêncio contemplaram a paisagem. Sabe o que eu estava pensando? Disse ele finalmente. O quê? João apontou o terreno com a cabeça. Ali poderíamos começar. Um par de bezerras, algo pequeno, mas firme. Clara o olhou surpreendida pela convicção na voz dele. João, fala sério? Mais do que nunca. Quero fazer isso com você. Não é seu sonho, Clara. Agora é dos 2. Clara sentiu como se lhe enchessem os olhos de lágrimas, não de tristeza, mas de alívio, de reconhecimento, de um amor novo que nascia sem gritos nem imposições. Dona Aurora saiu então secando as mãos num avental. E vocês, o que olham tanto? Perguntou sorrindo.
João a olhou com respeito renovado. Estamos fazendo planos, dona Aurora. A mulher ergueu uma sobrancelha. Planos? Isso soa sério. Queremos começar com 2 vaquinhas, disse Clara com um brilho nos olhos. Algo pequeno, mas nosso. Dona Aurora observou sua filha primeiro, logo a João e finalmente o terreno. Seus olhos cansados, mas sábios, umedeceram um pouco. Pois se fizerem juntos, eu apoio, disse com voz firme. Os dias começaram a se encher de atividade. João buscou trabalho adicional carregando sacos na vila. Clara, já recuperada, vendia bolo e queijo fresco. Gabriel corria entre eles, ajudando a juntar lenha ou trazendo água num balde pequeno, orgulhoso de se sentir parte do sonho. Uma tarde, depois de semanas de esforço, João chegou com um sorriso que quase não lhe cabia no rosto. Clara, vem, quero te mostrar uma coisa. Ela saiu limpando as mãos na saia. João a levou até a parte de trás da casa. Ali, amarradas debaixo de uma árvore, havia 2 bezerras pequenas de olhos grandes e curiosos. Não são muitas, disse ele, mas são o começo. Clara cobriu a boca com as mãos, incapaz de conter a emoção. João, estão preciosas. E são suas. Bom, suas e minhas da família, corrigiu ele sorrindo. Quero que o Gabriel cresça vendo que os sonhos se constroem assim, juntos. Gabriel chegou correndo ao escutar as vozes. Mamãe, são nossos, de verdade. Clara o abraçou. Sim, meu amor, são nossas. Nessa noite a família jantou simples. Arroz, ovos e bolo de milho. Nada luxuoso, mas o ambiente estava cheio de algo que fazia anos não sentiam. Esperança. Enquanto Gabriel dormia e Dona Aurora tecia em silêncio, João pegou a mão de Clara. Obrigado por não desistir de mim, disse, por acreditar que eu também podia mudar. Clara o olhou suavemente. Todos podemos mudar, João. Só faz falta querer e amar o suficiente para tentar. Ele respirou fundo com o coração leve. De agora em diante, Clara, te prometo, vamos caminhar um ao lado do outro, nunca mais sozinha. Clara apoiou a cabeça no ombro dele, escutando o som tranquilo da noite na roça. Esse dia não só começaram um projeto, esse dia nasceu um novo lar. Onde o respeito substituiu o silêncio, onde o amor deixou de ser uma carga e onde a fé se tornou força viva que o sustentou. E assim, entre vacas pequenas, trabalho duro e um amor que aprendeu a ser terno, a família de Clara escreveu o capítulo mais bonito de sua vida. O capítulo onde, por fim, caminharam juntos em direção a um futuro construído com suas próprias mãos. Família, obrigado por chegar até o final. Se você gostou, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal Mente Desperta, porque vem mais histórias que Deus está usando para transformar vidas. E não esqueça de clicar nas histórias que estão na sua tela. Você não pode perder.